que digo assim, difícil é qualquer um ser humano, você digo, eu não falo de religião, eu falo de Jesus, falo de amor, falo de salvação, eu falo de renúncia. Eu não tô aqui falando como um evangélico fanático, como chamado de crente, uma pessoa que você possa dizer assim, não, ele serve uma religião, não, siga Jesus. O meu foco é Jesus, eu olho para Jesus. Porque se eu olhasse para pastor, para pastora, se eu olhasse para as pessoas, eu não tava indo em tempo nenhum. Eu tava vivendo por minha conta, assim como milhares estão vivendo. Levaram a ser o papel de juiz. Por causa que o calça apertada começou a usar muitos que era servo do Senhor e não é mais servo do Senhor. Não é mais pastor do Senhor, não é mais pastora, não é mais ninguém do Senhor. E escolheu servir um inimigo. E aí foram escandalizados. É como se, eu digo assim, quando uma esposa trai o marido e acontece uma separação, não é só aquela família que é destruída. Afinal, se fosse só aquela família, era muito bom. O calça apertada, ele destrói essa família e uma sociedade inteira. Porque se ele destruir só uma família, era muito bom. Ainda mais hoje em dia com a tecnologia, que eles tiram foto e tudo coloca na internet. Então, através de uma família, milhares de famílias são destruídas. É por isso que o foco dele sempre foi destruir a família. Porque onde tem família tem amor, tem união, tem Jesus. E ele acabando com a família, as pessoas devem tudo por conta própria. E isso é que está acontecendo nessa terra. Escute, tenha paciência. Tudo isso eu digo com pouca sabedoria e aprendendo, porque eu não sou dono da sabedoria. Dono da sabedoria é Jesus. Acontece que muita gente, porque sabe ler uma Bíblia todinha e fez teologia e começou a pregar, falar de Jesus, foi fácil de ser manipulado pelo calça apertada. E milhares estão sendo fácil, porque eles ficam cegos só com seu conhecimento, acham que são poderosos e aí se torna frágil. O que é que você está falando? Verdade. Quando nós estamos no Evangelho de Cristo, nós temos que entender, não somos poderosos nem dono da verdade, nem melhor do que ninguém. Jesus não me ama mais, nem mesmo você que está do outro lado de me ouvir. Para eu achar que eu sou poderoso, sou melhor do que você. Eu sou santo. Santo está no céu, é Jesus. Porque quando nós achamos que somos santos, já estamos pecando. Então quando a gente começa a se aproximar de Jesus, é mais que a gente se sente como uma criança, muito mais humilde, como um tapete. Aí é que você se sente pequeno. E Jesus grandioso, a cada vez mais grandioso. Mas infelizmente as pessoas são enganadas pela uma corrente de emoção, uma lavagem cerebral, que acha que a religião vai salvar ela. E eu vou voltar a falar, escute. Um pai e uma mãe só têm autoridade quando são casal, quando o marido sabe que a sua esposa é uma rainha, é para ser respeitada, para ser amada. E ela tem seu espaço. Ela tem seu charme, ela não é coluna, ela é uma rainha. Ela tem seu papel de rainha. Ela tem poder como uma rainha. E assim também o seu marido, que Jesus criou, que é o varão. Ele é o rei, é para ser respeitado pela sua rainha. Esse rei não é qualquer um. Esse rei não fica falando com várias rainhas. Ele tem sua rainha, ele tem sua esposa. O que você vê hoje em dia? O que você vê hoje em dia entre as mulheres e os homens, principalmente ainda, muitos que dizem que são marido. O marido vai pra cozinha e a mulher fica na sala conversando com todo mundo, porque o mundo se modernizou. É por isso que as famílias estão se acabando. Porque ele deixaram de olhar para Cristo para olhar para a sociedade. É por isso que na maioria das vezes, o que próprio que trai o amigo é o próprio amigo. É a própria amiga que pega o marido da outra. Porque começaram a olhar para a sociedade. Escute, pode ficar duro o que eu tô falando, mas é verdade. E quando o pai vive sozinho, ele é um rei, ele continua sendo um rei. Se ele tiver respeito, se ele estiver fazendo a renúncia, se ele estiver certo. Porque se esse rei estiver se prostituindo, se esse rei estiver fazendo coisa errada, bebendo, fazendo tudo errado, ele não tem poder sobre o seu filho, se o seu filho estiver com o seu rei. E uma rainha, se ela estiver sozinha, estiver com a sua filha, com o seu filho, essa rainha só tem autoridade se ela estiver certa, diante do Senhor, se ela estiver toda ali certinha, estiver vivendo sua vida certa, respeitando os mandamentos, sabe? Respeitando a sua identidade, o seu caráter. Aí ela tem autoridade sobre seus filhos, dentro da sua casa, em qualquer lugar, ela tem autoridade para falar. Mas quando essa rainha está errada, ela não tem autoridade sobre a sua filha nem o seu filho. O que você está falando? Verdade. Ele não tem autoridade. O que significa? Que não só a rainha pode estar toda errada, mas os filhos da sua rainha também. E na maioria das vezes estão dentro da mesma casa. E estão se adaptando ao mundo. Hoje em dia a mãe não tem autoridade sobre a sua filha, por quê? Porque ela já não tem autoridade, ela também está errada. Aí a sua filha se prostitui, de repente na mesma casa, hoje está com um rapaz, amanhã está com outro, se prostituindo. Na maioria das vezes arruma a gravidez. Quem vai cuidar vai ser os governantes através de pensão. E quem está por trás dos governantes é o próprio caça apertada. É como se ele fosse o pai das crianças. E quando eu estou falando assim, eu estou falando para milhares de mães, milhares de adolescentes que são mães. Quem é o pai? O pai é como se não fosse ninguém. O pai é aquele que cria. Quem tá dando dinheiro? Os governantes. E quem tá por trás dos governantes? Você acha que Jesus tá habitando nessa sujeira? Porque aí tá desmanchando as famílias. Os governantes dão dinheiro para as mães ficar sozinhas e os pais ficam sozinhos pagando pensão. Porque assim ele tá destruindo as famílias. Mas infelizmente, quantas mães estão no mesmo caminho das suas filhas? E que autoridade essas mães têm? E sabe o que eu digo mais com pouca sabedoria? A maioria de muitas dessas mães são evangélicas. São conhecedoras da palavra. Conhecedora da palavra. Não tem compromisso com Jesus. Quererá com o tempo onde vai. São levadas por uma corrente de emoção. Um dia estão rindo, outro dia estão chorando. Hoje está com um, amanhã está com o outro. A filha hoje está com um, amanhã está com o outro. O filho hoje está com um, amanhã está com o outro. E não suporta ouvir a verdade. Começa a passar mal. A verdade começa a incomodar. A verdade começa a dar coceira no ouvido. E eu estou falando de milhares de mães que estão desta forma. Estou falando de milhares de homens que estão desta forma. A rainha que era para ter valor já se deita com todo mundo. O rei que devia ter valor já se deita com todo mundo. E a terra está desta forma. E aonde que tem Jesus? Aí você vê, eles querem resolver o problema do planeta. Quer mandar no vento, quer mandar na chuva. Por isso que ele joga coisa acima das nossas cabeças. Por isso que eles estão fazendo o que estão fazendo. Para comandar o planeta. Comandar o que é do próprio Criador, que criou nós, criou a Terra, criou tudo. O único que dá vida para você que está do outro lado me ouvir. O único que dá a tua respiração. Talvez você seja esse que não dá valor a ele. Porque se desse, estava renunciando ao pecado, estava se deleitando no pecado. É duro o que eu estou falando, mas é a verdade. Eles querem resolver o problema do ar, eles querem mandar no ar, querem mandar no planeta. Os poderosos, mentirosos, porque na verdade eles querem controlar os seres humanos e vão controlar, acredite se quiser. Porque se não fosse controlar, eu seria mentiroso. Vai controlar todo mundo, vai vigiar todo mundo. Os dias são maus, porque eles vão realmente fazer isso. Mas infelizmente por causa de você mesmo que está dando arma por causa apertada. São vocês que estão dando e Jesus está respeitando. Jesus não vai invadir, não.
Ele não tem arma pra fazer o que ele tá fazendo. São vocês que tá dando arma pra ele, então continue dando. Só não culpe Jesus pelas consequências. Porque se eles quisessem resolver o problema do planeta, ele não botava que direito de liberdade e que todo mundo podia viver homem com homem, mulher com mulher, e que isso é certo, ainda botar lei que pode se casarem, que é abominante aos olhos do Senhor. Sem contar as filhos de vocês, as crianças, que tá em toda a rede de comunicação sem roupa. Sem contar que não está só os filhos, mas vocês também mãe, vocês pai. Vocês também não dele. Os corpos de vocês de fora. Na rede de comunicação, em todo comercial, em tudo tem uma mulher com o corpo de fora. E você talvez, que se adaptou já ao mundo, diz assim, não tem nada a ver não. Não tem nada a ver não. E não tem nada a ver, o inferno tá ficando lotado e vai ficar lotado a cada milésimo de segundo. E Jesus é que vai dizer a vocês que não tem nada a ver com o reino do céu, que é santo. E ele facilitando, cuidando de tantas mães, e muitas mães que ainda tem marido, trai o seu marido, porque o que tá na comida, que muitas pessoas não sabem, já está fazendo o quê? Como se fosse um estimulante que as mulheres sentem mais desejo, e os homens, o seu marido já não mata a sua vontade, ela trai o seu marido. Pensa que eu tô brincando? O seu esposo não assassina o desejo da sua carne por falta de sabedoria também, que tá comendo comida envenenada também. É a comida que vocês estão comendo, porque não olha o que tá comendo. Eu tive até uma visão sobre isso, eu não vou levar pra vocês, porque isso é forte. Do que tá nas comidas e quais são as comidas. Aí você come também, que não vigia, sente desejo, trai o teu marido trai a tua esposa, e aí fica tudo por conta própria. E muitos aí sendo cuidados pelos governantes. Ninguém quer saber mais de trabalhar, nem de plantar. Todo mundo dentro de casa, com seu celular na mão, filmando talvez a sua casa, com um shortinho, com o corpo todo de fora, tá a mãe, tá a filha, tá todo mundo. Isso tudo é bonito, tá? Muitos que ainda tem seu marido. Pega a dignidade do seu marido e joga numa lata de lixo. Por quê? Porque tá andando com o seu marido do lado, com o corpo todo de fora, mostrando toda a sua intimidade, todas as coisas do seu corpo, sendo desejado até pelos amigos do seu marido. E muitas são conhecedoras da palavra. E até fala de Jesus. Claro, são tão conhecedoras, o calça apertada tá fazendo tanta festa, que elas já estão subindo no culto sem roupa. Muitas pastoras aí, dizendo que são pastoras, subindo no culto, só se for pastora do calça apertada. Subindo no culto com o corpo de fora, falando, rodopiando, cantando falando até em língua. Ora, o inimigo não entra dentro do templo, sabe que vocês acham que não? É claro que entra, tá que ele tá entrando de chifre. Vocês é que se enganam. Se o Senhor abrisse a visão espiritual de vocês, você viria quem é que tá lá cantando. Quem é que tá lá cantando, rodopiando e falando até em língua. Aí vocês iam ver. Vocês iam se assustar e ia encontrar uma porta rapidinho pra correr. Aí o cara tá lá pra buscar uma benção, aí chega lá, tem uma mulher pregando com o corpo dela todo de fora. Antigamente elas entravam intimidadas dentro do templo pra ouvir a palavra. Foi uma entrando, foi outra entrando, hoje em dia elas estão entrando e pegando o microfone e falando de Jesus. Sabe por quê? São conhecedoras da palavra. Você acha que o inimigo não conhece a palavra? Conhecedora da palavra. E fala que muitos são levados até por uma corrente de emoção. Imagina como é que o calça apertada tá agindo nessa terra. Enchendo seus bolsos de dinheiro. Porque a palavra virou um comércio. O que você vê são muitas pessoas que fizeram da palavra do Senhor um comércio. E muitos acham que vão ser salvos por causa da religião. Ou porque foi batizado. Vive de qualquer jeito. Vive no pecado. São mães que vivem no pecado, filha que vive no pecado, pai que vive no pecado. Tudo vive apenas os seus desejos carnais e as suas vontades. Aí diz que as minhas palavras são duras. E talvez você nem consegue ouvir a minha palavra. Sabe por quê? As palavras não são minhas, são de Jesus para tua vida. E não sou eu que estou te incomodando. Quem está te incomodando é Jesus. Mas você não escuta a voz do Senhor. Sabe por quê? Prefere obedecer os cientistas, as autoridades. Prefere obedecer uns aos outros do que o próprio Jesus, aquele que dá a vida para vocês. Aí você acha que eles vão resolver o problema do planeta. Resolver o problema do planeta se seus filhos saem da rede de comunicação com o corpo de fora. Se você mãe colocasse roupa. Se você mãe se respeitasse. Se você pai se respeitasse. Se você se respeitasse e renunciasse ao pecado. Porque o poder do pecado é tanto que vai derreter até as pedras. Vai sacudir tudo. Escuta o que eu tô falando. Eu já falei isso há muito tempo lá atrás. E vou falar aqui pra você que é novo no meu canal. Pra você que é novo, que tá me ouvindo. O Senhor vai sacudir essa terra, que ela vai parar de uma maneira que vai parar o mundo inteiro. O mundo inteiro vai parar. Aí vocês vão ver como é que o poder de Jesus é forte. E o pecado de vocês, o que é capaz de fazer. Foi vocês, e são vocês que estão dando arma por calça apertada. Porque não existe salvação sem renúncia de pecado.